Olá, meus amados. Bom dia, bom dia, bom dia. O Luçuí está por aí, hein? Bom dia. Quem mais está por aí? Coloca aí para mim, Flávio, por favor. Né? O Luçuí, Elesbão Veloso. Olha só aí. Elesbão Veloso, Ribeiro Gonçalves, Santa Rosa do Piauí, Uruçuí. Good morning, prof. Good morning. Bom dia, professor. I speak English. Ok? I speak English. Né? Eu falo inglês também. Tá bem? Ok. Na aula de hoje, para a galerinha aí de Santa Rosa, Elesbão Veloso, Uruçuí, nós vamos seguir o roteiro seguinte. Objeto do conhecimento. Gêneros de apoio à compreensão. Síntese, resumos, esquemas. E qual é o objetivo que nós queremos para cada um de vocês? Que possam selecionar informações relevantes sobre o objeto de estudo definido. Tá bom? É a partir daí que a gente vai fazer esse estudo. E depois, claro, vamos fazer questões. Vamos juntos? Vamos lá, vamos começando aqui, tá? Vamos começando aqui. Resumo de texto. Né? O resumo de um texto, turma, é o mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte. Ideias, deixe-me habilitar aqui a caneta, né? Ideias principais do texto-fonte. De forma que é produzido um novo texto. É produzido um novo texto, né? É produzido um novo texto. Porém, né? De maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Porque é o seguinte, o que é que nós estamos fazendo aqui, José William Silva? Bom dia para você. Você vai interpretar um texto, né? Mas você precisa exatamente, para interpretar esse texto, né? Para compreender o texto, né? Você precisa sintetizar, você precisa resumir, né? É necessário que haja essa compilação de informações. E são aí as informações principais, as informações mais relevantes. Não é para você fazer uma cópia. Muitas vezes o aluno é solicitado a fazer o resumo de um texto qualquer ou de um livro, né? E aí ele simplesmente copia alguns trechos. Isso não é resumo. Isso não é resumo. Isso aí é cópia. O resumo, né? O aluno faz fazendo a leitura e retirando dali as principais ideias. Depois, você produz um novo texto com as ideias daquele texto original, de forma que não seja uma cópia de nada do original. Você vai compilar, vai juntar as ideias, as informações. Elesbão Veloso. Compreendido aí? Resumo. Vamos mais um pouquinho aqui. Quais são
os 3 tipos de resumo. Existe o resumo indicativo. Professor, o que é o resumo indicativo? É aquele que resume somente os fatos importantes, as principais ideias, sem que haja exemplos oferecidos do texto original. É o tipo de resumo mais pedido nas escolas. Sem que haja exemplos oferecidos do texto original. Não há exemplos do texto original. Bem, nós vamos ter também o resumo informativo. O resumo informativo, como o próprio nome já nos indica, resume as informações ou então os dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Ele se confunde com os fichamentos. E geralmente são utilizados, falta um Szinho ali, são utilizados em textos acadêmicos, tá? Então aqui você vai dar os dados qualitativos, quantitativos, é muito parecido, tá? Com um fichamento. Lá quando você faz aquele trabalho de universidade, de conclusão de curso. Bem, também existe um resumo chamado de crítico, um resumo crítico. No resumo crítico, também chamado de resenha ou recensão, ele resume as informações do texto original, aos quais são acrescentadas as opiniões do autor e de quem escreve o resumo. Nós, aqui, já batemos um papo sobre resenha crítica, não já? Já. Pois é o resumo crítico. Você dá um ponto de vista, seja ele positivo ou negativo, em relação ao que você leu, ou visualizou, ou assistiu. Você pode fazer um resumo crítico de um livro, de um filme, de um texto. Ok? Então, existe o resumo indicativo, o informativo, aquele que apresenta lá dados qualitativos e quantitativos, e o resumo crítico, né? Que você já vai fazendo o resumo e dando o seu ponto de vista sobre, né, aquilo que você resumiu. Tá bom? Professor, e a síntese? O que seria uma síntese, prof? Vamos lá. A síntese, turma, é uma descrição feita de forma abreviada de um texto. Nela, na síntese, são apresentadas as principais características e as partes mais importantes do texto original. Nela, são apresentadas as principais características e as partes mais importantes do texto original. Tem uma certa cópia, não tem? Tem. Fazer a síntese de um texto significa reproduzir, e aqui vem um detalhe, tá? Reproduzir em poucas palavras o que o autor disse de forma ampla e mais cheia de detalhes do texto original.
reproduzir em poucas palavras aquilo que o autor disse de forma ampla e mais cheias de detalhes no texto original. Aqui na síntese, o objetivo é captar a ideia central desse texto, deixando de lado as ideias secundárias para apresentar ao leitor somente o essencial. Ideias secundárias ficam de fora. Na síntese, Alencar Arsênio, bom dia! Tudo bem com você? Alencar Arsênio. Tudo lindo, né? Tudo lindo, não é? Muito bem. Vamos lá. As sínteses podem ser reconhecidas por essas três maneiras aí, tá? Ela pode ser uma síntese argumentativa, pode ser uma síntese crítica ou ainda explicativa. Quando ela é argumentativa, além de destacar as principais características, né? Ela se apoia em autores ou outros textos que justificam a sua argumentação. Quando ela é argumentativa, além de destacar as principais características do texto, apoia o texto, né? Apoia o texto em autores ou outros textos que justifiquem a sua argumentação, né? É como se fosse praticamente uma comparação, né? Para justificar o argumento. Mas também a síntese, ela pode ser crítica. Isso ocorre, né, naquele momento em que a discussão do que foi escrito pelo autor do texto original ocorre. Ou seja, é quando há a discussão. Palavra-chave: discussão. E explicativa: apresenta tópicos importantes para a compreensão do texto, do leitor, né? E também ajuda na melhor fixação do tema proposto. Então, argumentativa, crítica e explicativa. É bom você não confundir a síntese com resumo, tá? Eresbom Veloso, Uruçuí, eu vou disponibilizar 2 minutinhos para vocês fazerem a leitura e eu quero que vocês me digam o que compreenderam da leitura, tá bom? 2 minutos é tempo suficiente, tá? Na tela valendo 2 minutos.
Ok, vamos lá então. Já destaquei algumas coisas aí. Eu quero que vocês só me acompanhem aí, tá? Os dois não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa. Eles apresentam semelhanças e diferenças. Tanto a síntese como o resumo apresentam semelhanças e diferenças. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma das semelhanças. Uma das. Os dois apresentam em seu texto as principais ideias do autor. E eles não utilizam frases completas do texto original. Não utilizam frases, né, completas do texto original. Então vamos lá. Os dois, tanto a síntese como o resumo, apresentam as principais ideias do autor. Principais ideias. Eles não utilizam frases completas do texto original. Outra coisa, os dois são escritos com as suas próprias palavras. Já nas diferenças, observa-se que o resumo tem um caráter mais informativo. Enquanto que a síntese apresenta um caráter mais pessoal. Ah, professor, isso aqui é muito importante. É muito importante. O resumo é mais informativo. A síntese tem um caráter mais pessoal. Né? Tem um aspecto de ponto de vista. Bem, ainda tem mais sobre, né, o tamanho dos textos. Né? O resumo costuma ser bem maior do que a síntese. O resumo é 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 mais informativo. A síntese é mais pessoal, né? Tem mais ponto de vista. Tem um posicionamento. Os dois se parecem, sim, Elesbão Veloso. Né? Eles se parecem, mas não são iguais. Tá? Aqui e acolá a gente faz uma confusãozinha, mas se você observar esses detalhes aí, fica tudo lindo. Tá bom? Fica tudo lindo. A síntese é menor, o resumo é maior, a síntese tem caráter pessoal, o resumo tem caráter informativo, tá? Ou seja, você não faz uma avaliação, né, das informações contidas no resumo. Já na síntese, você faz uma avaliação daquilo que você está retirando do texto original. Perfeito? E para a gente fechar, eu coloquei o esquema. O esquema, né? Os professores em sala de aula, muitas vezes eles utilizam esquemas. Sabiam?
Aí, em Elesbão Veloso, algum professor usa algum esquema para poder dar aula? Né? Vamos lá. O esquema ele tem como objetivo destacar apenas aquilo que é essencial para um texto. Como se fosse um esqueleto formado por tópicos. Para facilitar seus estudos, observe o quadro que destaca as especificidades de cada um desses textos. Vejamos aqui, ó. Característica do resumo. E característica do esquema. O resumo, item 1, sintetiza o texto preservando integralmente suas ideias. Mas o esquema é a síntese das ideias principais de um texto, né, organizada através de palavras-chave, em torno das quais é possível adquirir grandes quantidades de conhecimentos. No resumo, a preocupação com os elementos da textualidade inerentes à construção textual, como coerência e coesão, e hierarquização das ideias do autor, acontecem lá. Mas o esquema, você encontra que o seguinte: a visualização de um esquema deve remeter o leitor aos principais pontos tidos como mais importantes. É uma palavrinha-chave lá. O que é que nós temos mais? Não é permitido, em um resumo, emitir comentários pessoais sobre o texto resumido. O esquema assemelha-se a um esqueleto, não apresentando, assim, maiores preocupações com os elementos inerentes à construção textual. 4. Lá no resumo, variantes na estrutura do texto são permitidas quando não há exigência de um resumo formal. No esquema, o esqueleto permite ao leitor visualizar e destacar aquilo que é essencial. 5. Colocar as ideias do autor não é permitido, né? Ou seja, aqueles comentários, o ponto de vista, o aspecto crítico no resumo, não ocorre. Quando for necessário, que seja feito em forma de citação, com os devidos créditos, né? Autor e página. Já no esquema, podem ser utilizados diversos símbolos, como letras, números, setas, círculos. Depois eu vou colocar só um exemplo de esquema para vocês. 6. Diferentemente do que acontece com o esquema, o resumo é formado por frases que apresentam um sentido completo e não apenas tópicos. O esquema pode ser do tipo linear, quando apresenta a informação na horizontal e na vertical. Piramidal, quando a informação está disposta em forma de pirâmide. E sistemático, quando as informações estão organizadas em forma de um quadro. O resumo é classificado em indicativo ou descritivo, informativo ou analítico e crítico. O esquema deve ter linguagem clara, concisa e objetiva. Bem, aí nós temos um texto, já vamos começar a fazer questões, tá? Questões. Posso começar? Posso começar a fazer a leitura? Posso, Elesbão Veloso?
Ó, um esquema, por exemplo, Elésio Veloso, eu podia fazer assim. Termos da oração. Aí eu boto 1, essenciais. 1.1, sujeito. 1.2, predicado. 2, integrantes. 2.1, complementos verbais. 2.2, complemento nominal. 2.3, agente da passiva. 3, acessórios. 3.1, adjunto adverbial. 3.2, adjunto adnominal. E 3.3, aposto. Pronto. Coloquei os termos da oração. Eu fiz um esquema. E aí, eu vou fazer agora a leitura desse texto e vou responder na sequência questões sobre o texto. Vamos lá. Caracteriza o perfil dos farmacêuticos responsáveis em drogarias e avalia o conhecimento da legislação da área por meio de pesquisa com 100 farmacêuticos selecionados por sorteio de 175 drogarias de Ribeirão Preto, São Paulo. A coleta de dados foi feita por meio de entrevista face a face, orientada por um questionário para avaliar conhecimentos e atitudes. Os dados foram processados e analisados, utilizando-se Info e Stata. E houve busca de associações entre variáveis dependentes e independentes, usando o teste do Pi quadrado de Pearson e o teste exato de Fischer. A maioria dos farmacêuticos era de mulheres, 64%. Entre 22 e 29 anos, 47%. Formadas há cerca de 3 anos, com habilitação na área industrial, 36%. Ou em análises clínicas, 29%. O conhecimento dos farmacêuticos sobre a legislação sanitária foi avaliada como insuficiente para 28% deles, regular para 50% e bom para 22%. Observou-se baixo conhecimento sobre a exigência legal da permanência de farmacêuticos nas drogas durante todo o horário de funcionamento, suas atribuições, venda de antibióticos e aplicação de penicilina. Constatou-se que a maioria tem dificuldade com a conceituação de medicamentos genéricos e similares. O baixo nível de conhecimento não se associou com nenhuma variável independente, mostrando que está generalizado, ou seja, presente entre farmacêuticos de várias faixas etárias, de ambos os sexos, independentemente do tempo de formado e instituição formadora, modalidade de formação, etc. e tal. Conclui-se que a formação da área de medicamentos, durante a graduação e, sobretudo, o estágio em farmácia, são deficientes. Faz-se necessária, aqui tem um hífenzinho aqui, viu, turma? Faz-se necessária a divulgação de informações sobre a legislação sanitária para o pleno exercício da profissão, sem ameaças penais ou prejuízos da população. Aí está o texto, enorme, né? Mas conforme
as normas vigentes, o texto acima, Daniel, bom dia, é exemplo de resumo. Esse é um resumo, tá? Esse resumo, ele é científico, ele é indicativo, ele é descritivo, ele é crítico, ele é informativo. De acordo com aquelas características que nós demos aqui no início da nossa aula. Elesbom Veloso já colocou que é informativo, né? Científico, indicativo, descritivo, crítico ou informativo. Alguém quer mais dar uma resposta aí? Eu aguardo com tranquilidade. Pronto? Somente Elesbom Veloso vai me dar a resposta? Rapaz, muito bem. Estou gostando, hein? Perfeito. 100%. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda, né, turma? Olha aí, ó. O livro oferece uma acurada seleção de excertos de julgados enfocando o atual Código Civil, cujas anotações são feitas artigo por artigo. Apresenta uma valiosa e recente consolidação da interpretação dos tribunais brasileiros, inclusive os superiores STJ e STF, no que se refere à aplicação das disposições do novo Código Civil, proporcionando ao operador do direito uma consulta fácil, ágil, completa e precisa de casos concretos envolvendo a sua aplicação. Oferece uma extraordinária visão do comportamento atualizado das mais importantes questões jurídicas que estão a influir diretamente em nosso cotidiano. Muito bem. O que é que nós vamos ter sobre a característica básica desse tipo de resumo? A característica básica desse tipo de resumo é qual? É a de apresentar uma indicação de leitura ou pesquisa, fornecer pontos relevantes de um documento, oferecer uma interpretação do texto analisado, indicar o ponto de vista dos autores da obra, ou descrever a finalidade e o conteúdo do trabalho. Vocês querem ler de novo o texto? Para poder me dar a resposta? Né? Eu vou voltar, beleza, eu vou voltar, porque isso aí é um resumo, tá? Eu quero que você leia e me dê a resposta. Flávio, tu coloca 2 minutinhos aí para a galera fazer a leitura com calma. Valendo 2 minutos.
Ok, galerinha. Olha aí, ó. Agora ficou mais fácil, né? A característica básica desse tipo de resumo é a de que? É a de apresentar uma indicação de leitura ou pesquisa, fornecer os pontos relevantes de um documento, oferecer uma interpretação do texto analisado, indicar o ponto de vista dos autores da obra, ou descrever a finalidade e o conceito do trabalho. Não, está muito fácil agora. Qual é a resposta, Lesbão Veloso? Letra C? Ribeiro Gonçalves, que é a letra B. Fornecer os pontos relevantes de um documento. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Né? Olha, eu vou voltar aqui, né? O livro oferece uma acurada seleção de tal, né? Apresenta uma valiosa e recente consolidação da interpretação dos tribunais brasileiros, inclusive os superiores STJ e STF, no que se refere à aplicação dos dispositivos do novo Código Civil, proporcionando ao operador do direito uma consulta fácil, ágil, completa e precisa de casos concretos envolvendo a sua aplicação. Ele oferece uma extraordinária visão de comportamento. Ele oferece uma extraordinária visão de comportamento atualizados das mais importantes questões jurídicas que estão a influir diretamente em nosso cotidiano. Apresenta uma valiosa e recente consolidação. Veja, né? Ele oferece uma interpretação do texto analisada. Quando ele passa a colocar aí, né, pontos de vista, né? Ele apenas não informa. Ele não somente informa, viu, Ribeiro Gonçalves? Porque na letra B ele coloca fornecer os pontos relevantes de um documento. Ele não só fornece os pontos, né? Além disso, ele faz uma avaliação, né, daquilo que ele está resumindo. Né? Ele coloca o seu aspecto crítico. Por isso que a letra C responde corretamente. Oferecer uma interpretação do texto analisado. Ele analisa, né, informa e coloca o ponto de vista lá. Por isso que a letra C é a resposta. Compreendido aí, Ribeiro Gonçalves? Vamos para a próxima. Poema. O anel de vidro. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Bom dia, Ribeiro Gonçalves. Assim também o eterno amor que me prometeste. Eterno. Era bem pouco. E cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste. Símbolo da afeição que o tempo aniquilou. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro. E logo se quebrou. Não me turbou, porém, o despeito que investe, gritando maldições contra aquilo que amou. De ti, conservo no peito a saudade celeste, como também guardei o pó que me ficou, daquele pequenino anel que tu me deste. De acordo com o texto, o anel se quebrou por quê? O anel que tu me deste era frágil e se quebrou. A saudade foi conservada? Era de frágil penhor? Era pequeno? Foi feito de vidro? O amor foi prometido? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Né? Aquele pequeno anel que tu me deste, ai de mim, era vidro.
era vidro e logo se quebrou. Né? Quando você faz a leitura, você consegue ir eliminando alguns elementos, né? Era vidro. E por ser vidro, logo se quebrou. Logo se quebrou. Beleza? Pronto. Aqui eu já tenho, né? Foi feito de vidro, letra D de dado. Letra D de dado. Foi feito de vidro. Mais uma. Nesse texto, existe um traço de ironia. Um traço de ironia. Vamos lá. Vamos avaliar aí, procurar uma ironia por aí. Aquele pequenino anel que tu me deste. Eterno era bem pouco e cedo se acabou. Símbolo de afeição que o tempo aniquilou. Não me turbou, porém, o despeito que investe. De ti conservo no peito a saudade celeste. E aí? Qual você avalia dos itens como havendo um traço de ironia? Diga lá para mim, por gentileza. Hein, galerinha? Ok? Diga lá para mim, letra B? Eterno era bem pouco e cedo se acabou. Perfeito, Elésbon Veloso. Eita, povo lindo. Valeu, Ribeiro Gonçalves. Maravilha, hein? Muito bem, meus amadinhos. Vamos lá, mais um tiquinho de nada. E sobre o relacionamento amoroso? O eu lírico. O eu lírico é a pessoa que fala no poema, tá? O eu lírico, sobre o relacionamento amoroso. Ficou descontente com o anel? Guarda mágoas da pessoa amada? Mostra-se preso aos bens materiais? Sente-se superior à pessoa amada? Ou sofreu uma desilusão amorosa? Desilusão. Letra E? Rapaz, Ribeiro Gonçalves que a letra E, ó, galera. O que você acha aí, Elésbon Veloso? Será se a letra E mesmo? Vamos ver aqui se é a letra E. Rapaz, olha aí. Olha aí que maravilha. Sofreu uma desilusão amorosa. Mais uma aí. Mais uma. De ti conservo no peito a saudade celeste. Saudade celeste. A palavra em destaque sugere que o eu lírico de ti conservo a saudade celeste. Guarda o anel muito frágil, sente dor por sentir saudade, guarda mágoas da pessoa amada, fica descontente por sentir saudade, ou preserva a saudade em um plano eterno. Me dê a resposta aí. Me dê a resposta aí. Eu conservo no peito, né,
a saudade celeste. De ti eu conservo no peito a saudade celeste. Ela guarda o anel muito frágil. Que saudade é essa, turma? É sentir dor por sentir saudade? Ela guarda a mágoa da pessoa amada? Galera, Elas João Veloso, que foi essa interrogação? Celeste tem a ver com o quê? Qual é a relação que o celeste tem? Você sabe o que é celestial? Olha aí. Celestial. De ti conservo no peito a saudade celeste. Plano eterno. Está lá em cima. Matou Elas João Veloso? Compreendeu Elas João Veloso? O porquê de saudade celestial? É uma saudade de outro plano. É uma saudade de outro plano. Outro plano. Ok, lindo. Mais uma. Canção do Exílio. Você já conhece a Canção do Exílio, né? Ó, turma, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Para você compreender, para você responder a questões de compreensão textual, de interpretação textual, é necessário que você resuma, que você faça uma síntese, que você possa fazer um esquema, tá? É isso aí, Elas João Veloso. Gostei, viu? Parabéns para nós e para os nossos amigos de Ribeiro Gonçalves. É isso daí, galera. Muito bem. Perfeito. Então, voltando aqui ao que eu estava falando. Quer compreender um texto? Quer interpretar adequadamente? Faça um resumo. Faça uma síntese. Faça um esquema. Você vai ver como fica tudo mais fácil. Esse texto aí, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, vocês conhecem mais do que eu, não é? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, não permita... as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. No céu... Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais vida, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda avise as palmeiras, onde canto o sabiá. Tá aí. Agora, qual é a visão de pátria apresentada no poema? Confirme sua resposta transcrevendo 2 versos
do texto aí, no seu caderno aí, né? Qual a visão de pátria? Não é? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Veja aí que ele idolatra a terra, né? A terra dele. Olha o título do poema. Canção do Exílio. Né? E ele passa a dar valor, viu, Daniel? Bom dia para você. Dá valor à terra, à sua terra, à terra natal, à pátria. Né? Então, qual é a visão de pátria que é apresentada no poema? Ah, já falei tudo, turma. Falei. Uma visão positiva e idealizada do Brasil. Minha terra tem palmeiras. Minha terra tem primores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Olha aí como ele idealiza a pátria, né? Que inclusive é uma das características do romantismo, né? Vocês que estudam a literatura, como o professor Luiz Romero, devem ter, né, essa visão sobre o romantismo, né? Nas características do romantismo. Estou errado, Elésbão Veloso? Estou errado aí, Ribeiro Gonçalves? Alencar Sênio, Daniel, José William. Perfeito? Está tudo lindo? Diga aí que está tudo lindo. Diga lá, Uruçuí! Dá o ar da graça, Uruçuí. Vamos para mais uma questão. No poema, as palavras lá e cá aparecem repetidamente. O que elas representam para o eu poético? Eu poético é a mesma coisa que eu lírico, tá? É a mesma coisa. Eu poético e o eu lírico. É a pessoa que fala no poema, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Eu falando aí, eu. Minha terra tem palmeiras. Aí é o eu lírico. O lá é a sua terra natal, né não? É o seu país. Como a canção é do exílio, esse cá representa o lugar em que ele se encontra naquele momento, né? Exilado. Rapaz, Elésbão Veloso transcreveu simplesmente, né, o que eu acabei de falar. Perfeito. Legal. É isso aí mesmo, Elésbão Veloso. É exatamente essa a resposta. O lugar deixado para trás, a pátria. O lar, né? E o lugar em que o eu poético se encontra no momento em que sente saudades. Tá bom? Lindo, não é não? Fácil. Vamos lá? Pode ser mais uma? Pode, não pode? Bora lá, Daniel. Bora, Daniel. Bora, Daniel. Bora, Daniel. Apesar de se referir ao próprio país, o Brasil, podemos considerar universal a maneira como o poeta vive seu sentimento em relação à pátria. E por quê? Um minuto para você pensar e me responder. Flávio, um minutinho na tela, por favor.
Ok. Vamos lá então, para fechar a aula. Apesar de se referir ao próprio país, o Brasil, nós podemos considerar universal maneira como o poeta vive seu sentimento em relação à pátria. Por quê? Erasmo Veloso, eu acho que é assim. Qualquer pessoa que sai do seu país para outro, ela vai sentir saudades. Até vocês aí, saindo bem aí de Erasmo Veloso e passar uma semana aqui em Teresina, você vai sentir saudade bem aí do seu lugarzinho. Vai ou não vai? Vai sentir saudade daquele pé de manga lá no fundo do quintal. Vai sentir saudade daquela pracinha. Então, eu acho que a resposta é sim, viu, Erasmo Veloso? Sim, Erasmo Veloso. Né? Porque muitas pessoas de diferentes culturas e países experimentam a sensação de saudade da terra de origem quando vivem em outro lugar. Assim como Gonçalves Dias, inúmeros poetas cantaram o exílio. Então a resposta é sim. E a justificativa é essa, né? Na realidade, ele nem pergunta, ele faz uma afirmação. Ele faz uma afirmação. A pergunta é só para você justificar. Tá legal? Por quê? Aí está aí a resposta. Qualquer um sai de sua terra, né, sente saudade. Turma, o meu tempo acabou, vou ficando por aqui. Foi lindo estar com vocês. E na próxima semana a gente volta falando de amor. Falar de amor, claro, é falar da língua portuguesa. Fui.